Aliás, Juliana, apresente o nosso convidado. Vamos sim. Benis Leocádio, ele foi prefeito de Lages, foi presidente também da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte e agora é pré-candidato a deputado federal. Tudo bem, Benis? Tudo bem, Juliana? Boa noite, Thaís. Boa noite, Eugênio. Boa noite a todos que fazem o Jornal da Noite da 95 FM e abraçar todos os ouvintes desse programa. Benis Leocádio, primeira pergunta, que é a pergunta que não quer calar. Por que foi ser vice e desistiu? Veja bem, Thaís, ser vice, eu acho que nem é talvez a decisão ou a palavra final, porque vice você não se candidata, vice você é convidado, né? E você foi? Você compõe uma chapa, exatamente. Eu agradeci ao honroso convite do governador Robson, de todos os que fazem a sua coligação, Superação e Trabalho, para que eu pudesse me candidatar a vice-governador, até pela a ligação que a gente tem com os municipalistas do Rio Grande do Norte. Prefeitos, ex-prefeitos, liderança, como vocês acabaram de apresentar aqui, nós temos uma experiência de mais de 30 anos de atividade pública e política, desde que fui prefeito a primeira vez aos 22 anos de idade na minha querida Lages. Você foi prefeito 5 vezes, é isso? 5 vezes, Thaís, e 4 vezes presidente da nossa FEMURG. Então, naturalmente, eu tenho um bom relacionamento com todos os segmentos partidários do nosso estado. Mas eu quero saber por que você não foi vice. Veja bem, exatamente. Não foi também uma decisão pessoal do Benis Leocádio em permanecer vice. Foi do meu partido, o PTC, Partido Trabalhista Cristão, que tem o propósito de eleger, no mínimo, 9 deputados federais no Brasil, sob pena de deixar de existir. Ou seja, se o PTC não atingir a cláusula de barreira, ele deixará de receber fundo partidário e, consequentemente, também não continuará com seu registro junto ao TSE. E o PTC acredita na vitória de Benis, é isso? Não só acredita, como luta e demonstrou na medida em que não aceitou que eu permanecesse vice. Até porque, para qualquer filiado de qualquer partido, seria uma honra muito grande participar de uma chapa majoritária de uma eleição de governador, ou seja, em qualquer estado do Brasil. E quando você diz que o PTC luta, significa que está dando uma estrutura aí para você ter uma candidatura confortável? É uma das dificuldades que o nosso nome, a nossa candidatura tem. Não sou filho de nenhum político de nome ou renome da história política do Rio Grande do Norte. Não tenho estrutura financeira pessoal, mas sim uma larga folha de serviços prestados e de conhecimento dos temas que dizem respeito ao dia a dia de todo cidadão potiguar, o brasileiro, que são nas cidades em que as pessoas moram. Lá onde precisam de educação, de saúde, de assistência, e temas recorrentes importantíssimos, como vocês há pouco discutiram aqui com a doutora Paola, que é doutora no assunto, vive o dia a dia, passa por esse dilema, o que não é diferente nos municípios. Eu tenho defendido, tenho levado e vou levar como proposta para a nossa campanha, de que nós devemos defender a integração das polícias, desde a polícia judiciária, a polícia civil, polícia militar e as guardas municipais. Por quê? Segundo a medida provisória 841, aprovada recentemente e transformada em lei, o Brasil contará, a partir desse ano, com a receita de cerca de 4 a 5 bilhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. Por que não usar parte desse recurso para as prefeituras organizar as suas guardas municipais? Com vídeo monitoramento, com equipamentos, com viatura, com armamento, no que for possível, para que integre as informações junto ao CIOSP, junto às estruturas já existentes, porque nos municípios a gente tem as pessoas diariamente, seja o servidor público em outras funções, ou preparado para a guarda municipal. Claro que você não pode reaproveitar qualquer servidor, você teria que abrir um concurso público, capacitar e dotar esses servidores de condições de poder ajudar a combater a criminalidade, que é o que a gente viu aqui em Natal há pouco tempo, naquela crise de rebelião, onde a Guarda Municipal também atuou. Então essa é uma das nossas defesas, até porque já existe a fonte financiadora, esse Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança. Agora, Benis, a gente falou agora de segurança e eu imagino que você também tem propostas aí em relação à FPM, né, para os municípios. A gente sabe que isso é uma questão de Brasília, União, mas que lá na Câmara Federal deve ter uma discussão como essa. E qual é a sua proposta? Já acrescentando aqui, já quero sua opinião sobre Michel Temer, por exemplo, em relação a isso, esse governo que está aí. Até porque, Juliana, só para completar, Benis, eu acho que hoje é a pessoa mais qualificada a falar em nome de municípios, porque, como ele mesmo disse, ele foi presidente da Federação dos Municípios por 4 mandatos, né?
Então, essa questão que Juliana levantou de fundo de Qual participação. É a proposta aí? Juliana, isso já existe hoje no Congresso Nacional, que seria tão propalada e divulgada a reforma tributária. Mas, infelizmente, todos os governos que aí passaram, inclusive o que está no plantão no momento, o Michel Temer, não admitem renunciar parte da sua arrecadação. O que aconteceu depois de 88? Todo tributo que foi criado foi em forma de contribuição. Antigamente não tinha imposto cheque, a CPMF, depois a CSSL, depois a COFINS, depois o PIS/PASEP, não repartilha absolutamente nada com o Estado e município. Ou seja, a União concentra tudo, fica nas suas mãos e não admite se discutir uma reforma tributária, porque aquela história do cobertor pequeno. Se quer cobrir a cabeça, descobre os pés. Mas isso só vai acontecer se a gente eleger parlamentares comprometidos, conhecedores, defensores desses temas que diz respeito à melhoria da qualidade de vida do cidadão que estão aqui em Natal, que está em Extremóis, que está em Parnamirim, que está em São Gonçalo. Qual é a avaliação que você faz dos nossos deputados federais hoje, da nossa bancada? Veja bem, Potiguar. respeito a todos os 11 membros do Congresso Nacional, os 8 deputados federais, os 3 senadores, mas precisam ter políticas mais concretas, posições mais firmes em defesa desses temas. Por quê? Não só do Rio Grande do Norte, mas a gente vê bancadas de outros estados também que se elegem com um discurso de que são municipalistas, de que vão defender o cidadão, mas quando lá chegam, se incorporam a determinadas bancadas. Bancadas do interesse automobilístico, bancada das categorias e segmentos do conjunto da população brasileira, e esquecem de que deveriam estar mais vinculados e decididos a apoiar propostas que melhorassem a qualidade Isso de vida. acontece na nossa bancada, por exemplo? Você pode dizer alguém que tenha se integrado a outra bancada que não era aqui se propôs quando se elegeu? Eugênio, a gente vê muito, alguns se intitularem de membros da bancada ruralista, membros da bancada do Nordeste, membros da bancada do setor médico, mas a gente precisa ter membros de bancadas do cidadão, daqueles que elegem, daqueles que também deselegem na hora que vão ao pleito, como a gente está vendo agora. Então eu tenho certeza que hoje a gente está vivendo uma eleição em que a população está muito esclarecida, ele vai saber diferenciar como votou Maria, João ou Pedro em determinado tema de interesse. O que a aprovação de determinado projeto trouxe de benefício ou malefício para a minha pessoa, cidadão ou cidadão brasileiro. Então isso basta, porque todos nós, as redes sociais, os telejornais, hoje as pessoas são mais informadas do que os políticos, aí você sabe muito bem disso. Então, nós vamos para uma campanha, eu tenho certeza, muita gente preocupada em votar não, em anular o voto, mas eu acho que cada cidadão deve pensar que em você se omitir, deixar de tomar uma decisão, você vai ajudar a permanecer o Estado que está aí. Agora, Benício, você faz parte de um grupo político que é aliado do PSDB, que fez uma coligação com o PSD, do governador Robson Faria, e que tem como único candidato a senador o ex-governador Geraldo Mello. Quem é o outro candidato a senador do candidato a deputado Benis Leocádio? Benis Leocádio já decidiu a sua chapa, vota em Lages para deputado estadual, o deputado Ezequiel Ferreira. Temos outras parcerias com outros candidatos a deputados estaduais em outros municípios, por exemplo, em Natal, com a vereadora Eudiane Macedo, na Zona Norte de Natal, que é candidata do meu partido, outras lideranças a nível municipal, e tenho também já decidido votar, além do senador Geraldo Mello, como candidato do PSDB da nossa coligação, o senador Garibaldi Filho pelo PMDB, e também na coligação, Thaís, eu não assumo compromisso pela metade, nem que tenha dificuldade de justificar minha posição. Acompanharemos o voto majoritário na pessoa do governador Robson, em função do nosso agrupamento político que está fazendo nessa parte dessa coligação, onde deverá eleger a maioria dos deputados estaduais, e prevemos que vamos eleger 5 deputados federais nessa coligação, e Benis lutará, batalhará e pedirá ao povo potiguar para que esteja entre um desses 5 eleitos, se Deus quiser, no dia 7 de outubro. Aí você falou aí no apoio ao senador Garibaldi Filho, o grupo que você compõe, que também inclui o PSDB, também vai declarar apoio ao senador Garibaldi Filho? Thaísa, pelo PSDB fala o nosso presidente Ezequiel. Acredito que deverá também estar tomando alguma posição, seja pelo senador Garibaldi ou qualquer outro nome, mas a algum momento, em alguma hora, ele deverá tomar essa decisão. Eu defendo, como estou colocando, essa situação e até registro, digamos, o grupo do senador Garibaldi Filho, militei por muitos anos. Infelizmente, nunca me deram a oportunidade de ser candidato nem a suplente de vereador. Você sempre tentou, né? Sempre, mas nunca fiz
insistência, nunca fui batalhar, porque é aquela história. Quando você está no sistema, você também tem o seu espaço, agora precisa que alguém reconheça e veja na sua pessoa a capacidade de ocupar essa postulação de deputado federal como está fazendo agora. E agradeço ao presidente Ezequiel, do PSDB, partido com o qual me filiei inicialmente, e depois, por uma iniciativa de vários outros partidos pequenos, nós decidimos a formar uma chapa de deputado federal que infelizmente não prosperou e hoje é uma coligação. Então, só para eu entender, você passou quanto tempo nesse grupo do PMDB? Eugênio, eu estive prefeito pela primeira vez na eleição de 1988, assumi em 89, ou seja, daí para cá, mais de 30 anos... E não foi reconhecido durante 30 anos? Nunca tive a oportunidade de disputar nenhuma eleição estadual, seja para deputado ou federal. Nunca te deram legenda para isso. E com o Ezequiel você conseguiu em quanto tempo? Menos de um ano. Você devia ter procurado Ezequiel mais tempo. Não é questão de procurar, eu acho que parabenizo mais uma vez o presidente Ezequiel por ter me convidado. Na eleição passada já houve um namoro, digamos assim, em termos de aproximação. Tem mágoas, Mendes? Não tenho de forma nenhuma raizinha, nenhuma ruzinha. Tenho respeito por todas as lideranças do grupo ao qual pertencia e ao qual hoje faço parte. Mas para o PMDB, Benes Leocádio só servia mesmo para ser prefeito de Lages? Não sei, Thaisa. É uma honra para mim que eu sei, não é assim o PMDB. Benes foi eleito 1, 2, 3, 4, 5 vezes, sempre com grandes vitórias, mas graças a Deus com o reconhecimento da população de Lages, que outra vez não fui só pelo MDB. O saudoso Nélio Dias era presidente estadual do PP e a eleição de 2008 eu concorri pelo Partido Progressista, ao qual me elegi, chegando até a ser punido à época que tinha deixado os quadros do PMDB no exercício do mandato, perdi e a justiça novamente me recolocou no cargo. Uma última pergunta aqui que a gente está com o tempo esgotadíssimo já. Benes Leocádio, você está no grupo da morte, é isso que falam aí dessa chapa que tem Fábio Faria, Rogério Marinho, João Maia e tudo mais. E aí, o que você vai fazer para convencer a população? Para escapar da morte. Eu diria que ao final escaparemos todos, embora 5 titulares de cargos eleitos e outros suplentes. Eu digo até, é melhor você estar disputando numa coligação que tem a perspectiva de eleger 5 do que em uma que poderá ou não eleger 1. Então estou felicíssimo, confiante, tranquilo de que a população potiguar deve eleger o melhor para fazer parte desse quadro que o representará a partir de janeiro pelos próximos 4 anos. Essa é a posição e a expectativa que temos. Você disse que escapam todos, inclusive o governador Robson Faria? Veja bem, a eleição majoritária, Thaisa, é uma situação de que vai ser levada ao conhecimento, ao debate, às propostas, à discussão nesses 60 dias junto ao povo potiguar. O governador Robson conta com o maior tempo de televisão, então tenho certeza que ele terá a oportunidade de explicar por que não foi possível realizar determinadas ações que o povo potiguar esperava. E aí, se ele tiver como convencer, explicar e justificar aos potiguares de que, pelo conhecimento que tem, pelo tempo que já está e conhece as dificuldades e limitações que tem o governo, ele poderá muito bem reconquistar a opinião pública potiguar. Benes, a impressão que eu tenho quando você fala isso, eu vou pedir mais um tempinho, porque a gente começou o programa atrasado, viu, pastor? Eu vou descontar do outro programa que vem depois, então vamos estourar aqui uns 5 minutinhos. Quando você fala isso em relação ao governador Robson Faria, você acha que uma das falhas, que ele mesmo, a gente conversou aqui com ele numa entrevista, ele aponta como uma das falhas do governo dele a falta de comunicação, que ele talvez não tenha comunicado bem os problemas que tinha e talvez as pessoas acabaram lá esquecendo ele ou criticando ele sem saber o que estava acontecendo e ele sempre pensando que as coisas iam melhorar. Você acredita que aconteceu realmente isso de alguma forma? Eugênio, eu diria que o governador vai ter a oportunidade, até enquanto correligionário, enquanto parceiro do projeto de coligação dele, que tenhamos a humildade de reconhecer que falhamos, de que não alcançamos aquilo que nos propusemos no pleito passado. Que não conseguiu fazer. Exatamente, Thaís. Ele terá que explicar quais as razões que o levaram a não realizar a melhoria da segurança, a questão da saúde, exatamente. Atrasar o salário. Isso, mas aí a gente vê, atraso de salário não aconteceu só no governo do Estado. Quantos municípios, quantas situações de capital, a própria prefeitura de Natal, própria capital do nosso estado do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Atrasou. Mas agora é a hora... Tem até parcelamento por aí pelo Brasil de salário, né? Tem estados que parcelou aí 12, 24 meses e a gente tem isso, reconhecer também que servidor precisa, merece e deve ter o seu salário pago em dia. E aí as medidas que forem precisas fazer, que se façamos daqui para frente. Agora a gente está falando em salário. Ontem o Tribunal de Contas deu uma decisão impedindo que
aquela operação de antecipação dos royalties, que seria para fazer uma operação onde, não seria para pagar salário, mas seria para fazer uma operação onde o governo respiraria de outra forma, de outra fonte, e conseguiria pagar o 13º salário dos 40% que ficaram faltando. Como é que você vê isso? Foi uma decisão política, já que o relator que deu essa decisão, o conselheiro Poti Júnior, foi deputado inclusive do PMDB, do seu partido, e hoje ele é um forte adversário do governador Robson Faria. Já é a segunda vez que o tribunal faz isso, né? Thaís, eu diria que não acredito que seja uma decisão política, até porque o Tribunal de Contas do Estado é um órgão técnico. Ele tem que atuar perante as normas jurídicas postas desde... Naturalmente, deve ser aberto um debate, uma discussão que com certeza deverá, após essa decisão, ir até o judiciário, que opinará ou decidirá, assim